E aí, galera, beleza? Como é que vai vocês? Bom dia, tudo bem? Professor Wallace aqui, mais um vídeo de física do primeiro ano do ensino médio, né? Vamos falar hoje, resolver um pouco mais de exercícios sobre planos inclinados, tá bom? Na última aula aí nós fizemos até o exercício de número 4 e na aula de hoje nós vamos resolver mais alguns exercícios, certo? Muito bem. Bom, com base na nossa apostila, tá? Então, por favor, lá na página 22, ela vai apresentar mais alguns conceitos nos quais nós vamos aí explicar para vocês hoje aí como faz, né? E etc. Então vamos lá. Um dicionário de massa desconhecida foi colocado sobre uma prateleira com uma inclinação de 45 graus, tá? Em relação à horizontal. Então aqui, ó, a situação mais importante, ó, 45 graus com relação ao plano horizontal, tá? Então, exatamente aqui é a canetinha marca-texto. Sabendo que a relação normal é de 28 newtons, determine a massa do livro, considere a aceleração da gravidade como 10, tá? Então, seguinte, vamos fazer o esboço, né, de mais nada. Então, eu tenho aqui uma prateleira, né? Então, vértice A, vértice B, vértice C, a 45 graus, tá? Como o professor pediu para citar aqui, ó, em relação ao plano horizontal, exatamente aqui, ok? Plano horizontal, aí nós vamos colocar um bloco aqui, né, esse bloco de massa, tá? E não esquecer, todo corpo que está no plano horizontal, ele tem uma força conhecida como força peso, que ela é impulsionada para o núcleo central da Terra, tá? Em resposta à força peso, tem força normal. Então a gente já trabalhou aí, o professor já explicou vários conceitos para vocês disso daí. Bom, nesse caso, eu vou fazer o esboço aqui, ó, coloquei o livro, e tomar muito cuidado agora com relação a P de X e P de Y, tá? Então, ó, o corpo se encontra aqui nessa posição, tá? Em resposta ao corpo, tá? Eu tenho força normal, que ela é perpendicular. O que é perpendicular? Perpendicular em matemática, né? Em física aí é 90 graus, tá? Então, repare que essa flechinha aqui, ó, o cursor mostra, né? Esse conceito de perpendicular, ou seja, 90 graus aqui, tá? Bom, agora eu não posso esquecer que contrário à força normal, eu tenho força peso de Y. Entenda, quando que eu vou utilizar x e y? Eu vou utilizar x e y quando tiver conceitos assim. Basicamente, o que está acontecendo aqui na nossa apostila, né? Ó, eu uso x e y, tá? Exatamente quando eu tenho ângulo diferente de 90 graus, tá? Porque quando eu tiver 90 graus, eu vou usar Pitágoras. Bom, então aqui, ó, para baixo, P de y, né? Para cima, força normal. E, claro, entre a força normal e o P de Y, eu tenho força-peso de X, tá? É conhecido que aqui, ó, no núcleo central da Terra, eu tenho força P, seria força-peso aí, tá? Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse conceito aqui. Lembrando que se eu voltar lá na aula texto, eu vou ver que quando eu falo em P de Y, em física, é cosseno, tá? E quando eu falo P de X em física, é seno. Então, não confunda física com matemática, certo? Matemática ao contrário lá, tá? Quem está com sono e sem sono, tá? Muito bem. Mas aqui na nossa aula lá, na demonstrativa, né? Já estava aí resolvido a forma, tá? Muito bem. Então, altura. Aí segue. Então, ele fala e mostra, ó, que a força normal é 28. Então, foi o professor colocou aqui, ó, 28. 28 é igual força-peso. Estou usando essa fórmula aqui, tá? Beleza? Essa formulinha aí. Então, peso vezes cosseno. Peso vezes cosseno. E o que é o P? Massa vezes a gravidade. Gravidade é 10 e o cosseno de 45, por aquela tabelinha que nós já conhecemos, né? É a raiz de 2 sobre 2. Tá? Fazendo as continhas, nós vamos achar que a massa é
4 kg. Então, toma muito cuidado aí, porque ele pede o P de Y. Como que eu sei? Ó, sabendo que a relação determina a massa do livro. Então, eu preciso fazer a relação do P de Y. Por que P de Y? P de Y é onde o livro está para baixo aqui, ó, tá? Muito bem. Dois blocos. Dois blocos aí, A e B, de massas de 3 e 4, respectivamente. Então, quando fala respectivamente, nessa ordem, né, na ordem 3 e 4, estão em contato e sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Uma pessoa, ao empurrar com uma força de 56 newtons, determina. Então, tá. Também em aulas explicativas, né, nós tínhamos visto aqui, ó, que eu tenho um bloco aqui, né, um bloco A, eu tenho um bloco B, e se eu tenho uma força que vem da esquerda para a direita, é sabido que essa força tenta empurrar todo o conjunto, tudo isso daqui. Se a força vai empurrar todo o conjunto, eu uso a fórmula fama. Por quê? Quem faz fama quem faz fama na terra, né? E o que pinga, pinga do céu. Muito bem. Então, força é igual massa vezes aceleração. Só que repare como os corpos eles estão acoplados, é como se fosse um corpo só, tá? Então, por isso que a gente fica com massa do corpo A mais a massa do corpo B. Então, ficou fácil aí, né? 3 mais 4, né? Vezes a aceleração. Se está multiplicando, ele vai passar dividindo. Bem facinho aí. A intensidade com que o bloco A empurra o bloco B. Então, toma muito cuidado que você vai utilizar sempre quem vem primeiro, quem recebe, guarda isso. Quem recebe a força, quem recebe. Então, quando o corpo A empurra o corpo B, quem recebe é o corpo B. Então, olha só o que acontece aqui, ó. Por isso que a apostila traz de A para B, tá? Tudo bem, o corpo A empurra o corpo B, mas eu vou usar a massa de quem? Eu vou usar a massa de quem recebe. Faz uma flechinha aqui, escreva massa de quem recebe. Lógico, né? Porque se A está empurrando B, o A tem que ter uma força necessária para deslocar B, entendeu? Então, se ele tem que ter uma força necessária para deslocar B, por isso que eu vou usar a massa de B, tá? Massa de B. Com base nisso, eu vou fazer então, ó, 4, né, vezes 8. Olha que interessante, ó. Utilizaremos aqui a aceleração que eu achei na letra A, tá? Feito isso, a gente conclui que é 32 newtons. A intensidade com que o bloco B empurra o bloco A. Tá, então entenda que para que o bloco A empurre o bloco B, ele tem que vencer essa força. Lógico, né? Isso é óbvio. Mas, quando diz aqui, ó, a intensidade com que o bloco B empurra o bloco A, na realidade não é que o bloco B está empurrando o bloco A. O bloco B ele está resistindo, tá? Então, isso chama-se força resistiva. É uma resistência. Então, está resistindo aí, né, ao deslocamento. Então, vamos lá. Força é igual massa vezes aceleração. Massa de quem? De A, ou seja, massa de quem recebe. Então, o corpo A, ele resiste, né? Por isso que nós temos aqui, então, ó, massa 3, né, do bloco A, né, vezes aceleração, ok? E aí alguém vai perguntar assim, professor, por que o senhor colocou 56 menos força de BA? Muito simples. O 56, ele vem primeiro aqui, ó, tá? Porque uma pessoa empurra com 56 newtons. Se o exercício deixou claro que uma pessoa empurra, subentende-se que a pessoa conseguiu deslocar o corpo A e o corpo B. Por isso que 56 vem na frente, tá? Porque deslocou a força de B para A. Tá? Aqui, ó, o A empurra B e aqui o B empurra A, tá bom? Então, por isso que tem que ver o 56 na frente, porque o exercício deixou claro que houve um deslocamento, então a pessoa ganhou. Se a pessoa tivesse empurrado e não tivesse conseguido deslocar, ia ficar FB menos 56. Como conseguiu, tá? Ele veio na frente de 56. Bom, exercício 7 da Federal. Às vezes você vai resolver um exercício desse e surge uma dúvida aí, né? Com relação a qual equação você vai utilizar. Tá? Não se preocupe quanto a isso, porque nós temos aqui, ó. Um motoqueiro deseja realizar uma manobra radical no globo da morte, então conhecido como gaiola esférica, de raio de 4,9
metros. Para que o motoqueiro efetue o looping, uma curva completa no plano vertical, sem cair, o modo da velocidade mínima no ponto mais alto da curva deve ser. Então, no ponto mais alto, então, entenda aqui, ó, tem um globo, né? Então, quer saber exatamente quando o motoqueiro estiver bem aqui em cima. Muito bem. Isso aqui está na aula texto aí para trás, né? Nas páginas anteriores. E não se preocupe com essa demonstração da apostila, tá? A apostila de vocês mostra o caminho para chegar até essa fórmula que já foi dada aí na anterior, certo? Essa formulinha aqui, ó. Beleza? Velocidade mínima é igual a raiz do raio vezes a gravidade. Quando que eu vou usar essa fórmula, professor? Quando falar em movimento circular, né? Então, olha lá, ele vai fornecer para nós, ó, quanto que é o raio? 4,9. Então, no lugar do raio, você vai por 4,9 e a gravidade é 10. Ficou bem facinho. 4,9 vezes 10, né? 49. E você tira a raiz quadrada de 49, que claro que é 7. Ok? Beleza? Muito bem. Então, tentar resolver os exercícios aí, né? Como o professor tinha comentado com vocês. E dando sequência aqui, então. Força de tração. Eu falo isso quase que constantemente, né? Para que não tenha dúvida, é muito difícil, às vezes, alguns materiais nem trazem essa citação, né? Essa afirmação, digamos assim, né? Corpos que estão em superfície horizontal, né? Para baixo ele executa força peso, né? Para cima, conhecido como força normal. Pronto, tá? Já estamos entendidos quanto a isso. Corpos que estão pendurados, né? Esse é um conceito de pendular. Corpos que estão pendurados, eu já estou falando em forças de tração. Tudo que está pendurado por um cabo, por um fio, tá? Por uma corda. Então, para baixo, força peso. Em resposta, eu tenho força de tração. Quando o corpo está no plano horizontal, para cima é normal. Quando o corpo está pendurado, para cima é força peso. E, claro, mais adiante, nos conteúdos do segundo ano aí, você vai ver que quando os corpos, em hidrostática, né? Quando os corpos estão em superfície aí, em fluidos, né, em líquido, para cima é chamado força de empuxo. Vamos lá. Força de tração. Então, aqui nós temos alguns esboços aí, né? Eu tenho uma pessoa aqui, um homem que está pendurado, né? Como a gente está vendo aí, né? Então, subentende que para baixo do homenzinho aqui tem força-peso, né? E para cima tem força de tração. A força de tração sempre é aquela força que tensiona a corda, tá? O que é tensionar a corda? É que ela estica a corda, que ela pressiona essa corda. Essa pressão, né? Ele vai fazer com que eu tenha essa corda esticada. Isso é tração, tá? Quando a corda está frouxa, eu não tenho tração, beleza? Bom, então nesse caso aqui também, ó, a ponte, né? E uma rede, né? Eu tenho tração, força, peso, olha que interessante. É bem aqui no dorso da pessoa, né, o centro aqui de massa, eu tenho força-peso e aqui eu tenho força de tração nas duas extremidades, beleza? Então, ó, a força de tração é uma grandeza vetorial, né? Claro que tem módulo de direção e sentido, né? Tem um valor numérico para isso, em direção e sentido, que resulta da interação por conta de dois corpos mediada por uma corda, um fio, um filamento e um cabo. A sua direção coincide com a direção da corda, fio ou filamento, que está tracionada. Então, consequentemente, eu tenho força de tração. No SI, medidas em newtons. Muito bem. Então, vamos aqui para a determinação da força de tração. O professor vai pedir para vocês fazerem a leitura aí da aula texto, né? Faz essa leitura e logo na sequência da leitura da aula texto, você vai entender claramente a minha demonstração aqui. Bom, temos um prédio aqui, uma pessoa, né? E, consequentemente, se quiseram ganhar tempo, né, para levantar essa mala, né, essa mercadoria, tá? E observamos aqui que foi amarrada uma corda, né? Amarrou-se uma corda aqui. Plugou-se uma corda e está puxando. Muito bem. Olha que interessante. Quando essa bolsa está no piso, igual aqui, para baixo tem força-peso. Quando ela está apoiada, tá? Para cima tem força normal. A partir do momento que ela sair, se deslocar desse piso e ela ficar oscilante, ou seja, pendurada, para baixo eu vou ter força-peso e para cima eu vou ter força de tração, que é exatamente aqui na onde está o cursor do mouse, é onde ele vai pressionar, puxar, ok? Muito bem. Bom, claro que aqui se torna um pouco mais claro o que o professor está falando, tá vendo?
força-peso, aqui a apostila colocou tração, tá? Mas você pode considerar como peso, como eu disse, e para cima tração. Aqui a moça está fazendo tração nas duas extremidades. Por que tração? Como que eu sei que é tração, professor? Quando eu tenho a corda tensionada. Quando eu tenho a corda esticada, eu tenho tração. E claro, nossa apostila traz então módulo, direção e sentido e um conceito vetorial, né? Bom, mas para isso existe algumas demonstrações importantes para nós podermos aí aplicar, tá, esses conceitos. Então, por exemplo, que são utilização de roldanas e polias, né? Então, chama-se roldanas ou polias, tá? Que são aqueles cabos, né, para poder tensionar, poder facilitar o deslocamento aí dos corpos, né? Muito bem. Bom, o que eu vou entender com relação a isso? Olha só, quando eu tenho uma única polia, tá, uma única corda, essa polia, ela não ameniza, ela não diminui a força necessária para deslocar um corpo. Ela não diminui isso. Mas ela dá um melhor conforto no deslocamento, tá? Dá um melhor conforto. O que isso que eu quero dizer? Olha essa representação aqui, ó. Se essa moça está tendo que puxar, ela está tendo que fazer uma força mecânica, que é a soma de todas as forças, né? Uma força mecânica muito maior se ela tivesse colocado uma polia, tá? Se ela colocasse uma polia, um exemplo, né? Se fosse colocado uma polia aqui, tá? Claro, mas isso ia envolver vários fatores, né? Entre eles é chumbar uma polia, né? Estamos dando um exemplo, né? Lógico. Se colocasse uma polia aqui no prédio e essa corda passasse por essa rodana ou por essa polia e esse ajudante aqui puxasse, ficava mais confortável. Lógico que é muito mais confortável você puxar uma corda de cima para baixo do que de baixo para cima, entendeu? Então, o que acontece? Vamos para essa representatividade aqui, ó. Imagine aqui no parapeito, né, no beiral, aqui na região nossa a gente fala beiral, né? Eu tivesse, então, uma roldana, tá? Como a gente está vendo aqui. E essa roldana, eu passo uma corda, né? E faço exatamente o que eu tinha planejado aqui, ó. Então, olha, na situação anterior, a força de tração da corda é aplicada sobre uma mala com o sentido para cima. E sobre a pessoa que puxa com o sentido para baixo. Muito bem. Agora, olha aqui, ó. Essa mala, vamos estudar a mala primeiro. Essa mala, quando estiver pendurada, para baixo tem força-peso. Em resposta à força-peso, força de tração. Pronto, resolvido o problema. Tá? Força de tração. Esse homenzinho, ele faz uma força para baixo. Para cima, tração. Claro, por que tração? Repare que a corda sobe, a corda puxa a mala, porque ela tensiona exatamente no cursor do mouse aqui, ó. Tá tensionada. E, consequentemente, para baixo também está tensionada na mão do rapazinho aqui. Então, esse movimento, né, faz com que eu tenha esse deslocamento aí da mala. Então, isso significa que as polias fixas mudam somente a direção, ou melhor, o conforto da aplicação da força, sem alterar o módulo, sem alterar a força necessária. Então, as polias fixas não reduzem o valor da força que deve ser aplicada, mas altera a direção, tá? Altera a direção. Então, tomar muito cuidado com essa explicação que o professor acabou de fazer com vocês, que é uma explicação muito importante aí, para que nós entendamos aí essa demonstração. Muito bem. Bom, se eu for trabalhar com os conceitos aí sobre polias, nós vamos chegar a uma polia, então, que facilita. Então, por exemplo, essa aqui, ó, que nós acabamos de identificar, é uma polia utilizada na onde? Onde é que é mais fácil encontrar essa polia? Em construção civil, né? Quando os pedreiros estão enchendo uma laje e tal, então o cara tem a massa aqui, quer levar a massa lá em cima, lá, então, para não precisar subir escada, etc., ser mais rápido o processo, eles amarram uma corda e puxam aí, fica mais fácil, tá bom? Construção civil é muito comum. Ou também em matadouros aí de boi, de porco e tal, é muito comum encontrar isso. Muito bem. Aqui já muda a conversa. Polias móveis. Ao contrário de uma polia fixa, que não tem a necessidade, ou seja, ela não diminui a força, ela só muda aí a facilidade de deslocamento, uma polia móvel já diminui a força de quem está executando.
tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um esboço, né? Para a gente poder entender. Entre elas, olha só o que acontece. Vamos entender esse desenho aqui. É o mesmo prédio, tá? Porém, esse prédio anterior, nós tínhamos uma polia fixa aqui no parapeito, né? E agora nós vamos ter uma polia móvel. Também onde foi colocada a polia, ó, foi presa uma corda, tá? Essa corda tá fixa aqui, fixa. E a corda desce, fica encaixada em uma polia, numa roldana, e essa bolsa está solta aqui, ó, solta. Beleza? Então o que está acontecendo? Agora a pessoa, aqui, ó, a pessoa puxava essa roldana e ia acumulando as cordas aqui embaixo, certo? Já aqui, a pessoa puxa as cordas e a roldana, né, e acumula a corda para cima. Mas conforme ela vai puxando e acumulando a corda, né, a sobra aqui, digamos, a mala vai subindo. Olha que interessante. Esse ponto fixo, onde está o mouse, é exatamente o ponto aonde vai ser o meu contrapeso. Então, olha que interessante. Nesse modelo aqui, eu tenho força-peso para baixo e força de tração para cima. Agora, olha nesse aqui, ó. Força-peso e também força de tração. Mas repare que eu vou ter tração para a esquerda e tração para a direita. O que está acontecendo, então? Subentende que esse peso da mala ele vai ser dividido em duas forças, porque é como se tivesse duas cordas. Então, por isso que é dividido por dois. Tá? Então, quando eu tiver polias móveis, olha só, o peso é dividido por dois. Mas de que maneira, professor? Muito simples. Guarde isso, anote, né? Faça uma flechinha aqui no seu caderno de estudos e anota isso. Que a cada polia móvel, eu vou ter uma divisão de duas forças, porque eu vou ter duas cordas, entenderam? Então, com base nisso, nós fazemos aqui ó, uma outra demonstração. Então, a apostila faz uma demonstração muito bem feita, mas pode ser que você vai confundir aqui. Então, olha só. Vamos colocar uma polia fixa. Essa polia está fixa, então subentende que a polia fixa não muda de sentido, né? E aqui eu tenho uma polia móvel e outra polia móvel. Então vamos entender o que está acontecendo. Ó, a pessoa vai puxar aqui, essa polia está fixa também. Ela vai subir e aqui sobe também. Então tá. Força-peso foi dividido por dois. Uma polia, divisão por dois. Mas essa parte aqui da polia foi dividida em dois de novo, tá vendo? Ou seja, a cada polia eu tenho uma divisão por dois, ou melhor, o meu peso cai pela metade. Tá vendo? Então, se eu tivesse três, então o que está acontecendo? Essa é a forma que nós vamos estudar. Força igual peso dividido por 2 elevado a n. Quem é o n? Faça uma flechinha e escreva. N é o número de polias. Se eu tiver uma única polia, 2 elevado a 1, 2. Peso dividido por 2. Pronto, que é o nosso caso aqui. Se eu tiver duas polias móveis, 2 ao quadrado, 4. Por isso que o peso é dividido por 4. Tá bom? Ah, professor, mas eu tô vendo 3. Muito bem. Você vê 3 polias, mas note que você está vendo 3 polias, mas, né, essas 3 polias, essa é fixa, essa não conta. Olha lá, móvel, móvel. Então tem uma, duas polias móveis. Então por isso que é 2 ao quadrado, ok? Então essa demonstração é muito importante para que vocês entendam esses conceitos, né, de polias, tá? Então, eu preciso saber que a cada polia móvel a divisão vai ser sempre por 2. Tudo bem. Agora, né, dando um pouquinho mais de continuidade, a nossa apostila ela traz uma demonstração bem interessante aqui, ó, sobre sistemas envolvendo força de tração. Então, são corpos acoplados. Não existe uma explicação melhor do que uma Maria-Fumaça em um trem, né? Então, o trem tem uma máquina, né, conhecido como máquina. Essa máquina vai executar força para frente, né? Executa força para frente. E em resposta aqui, né, eu tenho um vagão que vai puxar outro. É mais ou menos parecido com o que a gente fez agora há pouco aí, na explicação da aula, sobre corpos acoplados, né? Só que daí eu estava empurrando os corpos. Aqui eles estão sendo puxados. Então a nossa apostila traz aqui, ó, 2 blocos, né? Então esse bloco está numa superfície horizontal, né? Quem executa força aqui é o trem, fazendo força. Para baixo eu tenho peso de A, contrário a peso de A, normal de A. Pronto. Para baixo, peso de B,
contrário ao peso de B, eu tenho normal de B. E o que significa essas flechinhas? Esse bloco A puxa o B. Por isso que está de B para A. Nossa, professor, mas não tinha que ser de A para B? Não. Lembra, é de quem recebe. Então, se eu olhar o bloco A como referência, quem está recebendo força? O bloco B. Então, por isso que é de B para A. Nesse caso aqui, quem está recebendo força? De A para B. Então, faz uma flechinha e escreva. Força é de quem recebe. Quem recebe. Muito bem. Eu vou explicar para vocês isso aqui de uma maneira muito simples, tá? Para que você não confunda aí as utilizações de forma. Então, como eu tenho sistema de duas forças, então repare que aqui na frente, que não aparece, né? Mas todo mundo já entendeu que aqui tem a máquina que está puxando. Então, se a máquina está puxando, a máquina que está fazendo força. Olha aqui, ó, a máquina que faz força. Então, quem tem que vir primeiro? Força ou tração? Claro que é força. Se o trem se desloca para a direita, e ele se desloca porque a massa consegue puxar, ou seja, a massa vence todas as outras forças resistentes. Então, por isso que ficou aqui, ó, traduzindo. Força menos a tração de quem? Tração de quem recebe, de B para A, tá vendo? De B para A, né? E aí eu vou utilizar a massa de quem? Massa de quem recebe. Por que quem recebe? É simples, galera. Se eu estou olhando aqui, ó, a máquina, qual é o primeiro corpo que está do lado da máquina? Corpo A, tá vendo? Corpo A. Por isso que a máquina puxa o corpo A. Entenda, a máquina puxa o corpo A, tá? E o corpo A puxa o corpo B. Então, por isso que ficou força menos tração de B para A, massa de A. Agora, se eu for estudar ao corpo B agora, o corpo B, quem vai vir primeiro, né? Então, vamos pensar sempre assim. Ó, o corpo B, ele está sendo dependente. Por que ele é um corpo dependente? Força, a máquina puxa A mais B, e, consequentemente, ó, eu vou ter a força de tração. Por isso que é força menos a tração de B para A, e aqui eu quero achar o A para B. Quem que é a tração de A para B? A massa de B. Por quê? O bloco A puxa o bloco B. Beleza? Esse sisteminha de fórmula aqui, vocês não precisam se preocupar ainda no momento, que o professor vai explicar na resolução de exercício, ok? Então, com a resolução dos exercícios, né, vai se tornar mais claro. O professor vai fazer uma citação de alguns exercícios de TC aqui para vocês, né, de tarefa de casa, lá do caderno de atividades, para que vocês possam fixar esse conteúdo aí de elevadores, etc. e tal. Então, lá no caderno de atividades, o professor vai pedir para vocês tentarem fazer um exercício de tração, tá? Pelo menos os primeiros aí, digamos assim. Tá bom? Vamos lá. Lá na página 8. Lá na página 8, 9, lá, podem tentar fazer o exercício 18, tá? 18 e 19. Exercício 18 e exercício 19. Página 9, né? Exercício 18 e o exercício de número 19, tá bom? Beleza? Nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. O professor está à disposição aí. Forte abraço, muito obrigado aí. Bons estudos a todos.